Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que se chama inteligência expandida, que é uma novidade que o pessoal está colocando agora. E essa novidade aqui, obviamente, é um absurdo, mas eu quero que todo mundo entenda o que está por trás disso e como funciona a forma como as pessoas discutem, ok? Como as pessoas são desonestas nas discussões. E eu quero explicar uma outra coisa. O porquê é importante a gente entender, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui sobre inteligência artificial que pode parecer, por que me interessa falar sobre isso? Mas o ponto é, se você não entende exatamente o que é cada um dos termos que o pessoal usa, o pessoal te engana. O pessoal usa as coisas para enganar. Durante muito tempo o pessoal começou assim, não, a inteligência artificial é poder governar, a inteligência artificial é poder decidir coisas, a inteligência artificial... Quando eu venho aqui e falo para vocês, a inteligência artificial é um algoritmo que tem suas limitações, e no mundo inteiro, pessoas que sabem lidar com inteligência artificial, sabem desenvolver da mesma forma que eu, falam a mesma coisa, fazem vídeos falando, isso aqui não é o que o pessoal está falando, e se a inteligência artificial ela é inteligente, então significa que ela não é um algoritmo. Quando as pessoas começam a falar isso, eles mudam o tom, eles mudam agora, não é mais... AI, que é Artificial Intelligence, agora é AI, Expanded Intelligence, inteligência expandida. A gente vai falar sobre esse assunto. Eu não vou falar só sobre isso aqui no vídeo, já vou começar com outro ponto que é sobre a questão dos discos voadores, ou outro ponto que eu gostaria de incrementar aqui, porque o assunto aqui em tese não é só sobre este aqui. O assunto que eu quero discutir hoje é como as pessoas mudam o discurso quando elas estão perdendo, porque como elas são desonestas por fazer isso, e a gente vai entender muitas coisas aqui. Bom, antes de começar, lembre-se, link abaixo do curso Gerenciamento de Novos Negócios, gerenciamento até da forma de pensar em novos negócios, no início, assim, muito interessante. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem a área de membros, todos os cursos custam... na verdade, você entra na área de membros, com $7 por mês você consegue assistir todos os cursos, e todo mês tem um curso novo. Eu, neste momento aqui, estou fazendo 4 ou 5 cursos simultaneamente, para ter todos os meses ter curso. Ou seja, eu não consigo fazer um curso em um mês, mas como eu consigo fazer várias coisas simultaneamente, todo mês está sendo finalizado um curso. Então eu sempre estou assim, fazendo 4, 5 cursos na frente. Eu não sei exatamente qual que sai primeiro, nunca, mas eles sempre estão andando nesse ritmo aí. E eu já estou pensando já num para começar mais, para sempre ter curso na frente. Ou seja, sempre a gente precisa estar em movimento, certo? E logo logo eu já não sei como é que eu vou colocar mais curso aqui. Já tem 16 cursos. Eu tô pensando aqui se eu vou usar 2 slides para apresentar a área de membros ou como vai ser. O curso de casamento, já falei, quando ele sair, ele vai estar aqui, só na área de membros. Ele não vai ser um curso comercializado individualmente, porque vai ser um curso mais polêmico, porque ele é um curso sobre o casamento do ponto de vista bíblico, e eu não vou falar nesse curso sobre a questão lá na Bíblia do homem ter mais do que uma esposa. É só sobre o casamento dos dias de hoje. As pessoas estão, nos dias de hoje, brigando, faiscando, e é bom os dois entenderem quais são suas funções dentro de um casamento e a importância disso. Mas vamos lá, continuando aqui. Então assim, a gente vai falar sobre a inteligência expandida, vocês vão entender o ponto. Mas eu gostaria de, antes de começar, colocar um outro ponto que eu estou discutindo lá no Patreon, mas eu vou trazer para cá rapidamente para vocês entenderem, que é o seguinte. Eu fiz um comentário aqui uma vez sobre os anéis de Saturno, certo? Por quê? Os anéis de Saturno, eles são uma incógnita, eram uma incógnita para mim, porque na Terra plana não faz sentido explicar da forma como o pessoal nos ensina que tem os anéis. E o fato é, você consegue ver anéis em Saturno, ponto. Você coloca lá um telescópio, você coloca lá, você compra em qualquer lugar, você vai, tem realmente os anéis Saturno. Como é que você explica isso? Então, eu sou um cara paciente, né? A gente vai pouquinho por pouquinho, etc. tal. E de repente surgiu esse livro aqui, na verdade não só esse livro, surgiu uma série de entrevistas feita por esse astrofísico aqui, o Norman Berglund. É um astrofísico, uma pessoa assim muito proeminente, a gente vai falar sobre ele rapidamente. E ele fez esse livro aqui em 1986. O livro se chama o Ringmakers of Saturn, os criadores dos anéis Saturno. Ele é um cara que acredita no globo especificamente, e aí ele vai explicar os anéis Saturno de uma visão dele. O que ele está falando aqui, ele deu suporte porque eu já estava pensando. O que eu estava pensando é o seguinte, os planetas eles não são do mesmo fenômeno das estrelas. Não são, não tem como ser. Eu fiquei olhando várias vezes para o céu de noite e falava, não, as estrelas estão mais ou menos ali e tal, agora aquele ali é o planeta, tal, mas ele se movimenta diferente, né?
Agora ele está se aproximando, no outro dia vai se aproximando e tal. Interessante. E não tem como você falar que os planetas são iguais às estrelas. Ponto. E no meu ponto de vista, que eu fiquei quietinho aqui, não falei nada, os planetas eles são algum tipo de confinamento de anjos rebeldes ali. Meu ponto de vista, mas eu não pude falar nada. Agora, com esse livro aqui de 1986, de um astrofísico, falando uma coisa muito similar a isso, eu não terminei de ler o livro, eu vou apresentar aí no Patreon em detalhes, bom, dando suporte ao que eu estou pensando, que é o seguinte, vamos lá, vamos por partes. Esse astrofísico, vou passar alguns slides aqui, ele escreveu esse livro em 1986, ou seja, ele sabe disso muito antes de 1986, e tem aqui a apresentação dele. Eu já li essa apresentação lá no Patreon, porque a gente já introduziu o assunto lá primeiro. E assim, o cara é formado bacharel na Universidade de Cornell, tem PhD pela Universidade de Stanford, serviu o governo americano no exército durante a Segunda Guerra Mundial como especialista na parte de, vamos dizer assim, mais de ciência. Ele também trabalhou em várias empresas de foguetes, trabalhou no programa de reentrada, vamos dizer assim, não do espaço como a gente pensa, mas reentrada no mundo onde a gente está, aqui embaixo, onde o campo é diferente. Ele trabalhou, onde mais? Olha só, foi diretor do Instituto de Aeronáutica, o Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica, foi diretor regional, foi também vice-presidente da Sociedade de Engenheiros Profissionais da Califórnia. Ou seja, ele tem muitas coisas aqui, ganhou muitas homenagens, etc. Tal. Ou seja, é uma pessoa que aparentemente é bem aceita aí pelo meio do pessoal que acredita no globo. Pois bem, e ele faz essa apresentação aqui. Eu encontrei esse livro e essas apresentações porque eu estava também procurando sobre a Lua, que a gente está falando no Patreon, só que a Lua é muito difícil. E ele tem aqui a parte 4 do livro dele, fala assim, a conexão lunar com todos esses problemas aqui. Ele fala sobre aqui, ó, Dionys gives up a big secret, ou seja, está dando um grande segredo aí, e ele está falando aqui a explicação dos anéis Saturno. E o que ele fez basicamente? Ele pegou algumas fotos da NASA, a NASA diz que ela mandou uma sonda para tirar essas fotos, aí é outra questão, como é que ela tirou essas fotos, a gente sabe que dá para tirar da Terra. E ele fez o seguinte, ele pegou essas imagens de alta resolução, colocou num microscópio, expandiu essas imagens, fez um tratamento de imagem para ver o que tinha lá nos anéis Saturno, e ele diz o seguinte, que os anéis Saturno são basicamente criados por espaçonaves. Okay? É o que ele está dizendo lá. Agora, o que ele erra nesse livro? Ele erra o seguinte, como ele está no modelo heliocêntrico, ele acredita que Saturno está a uma distância gigantesca, e por isso aquela bolinha pequenininha é uma bola gigantesca também, muito maior que a Terra no modelo deles. E por causa disso, na hora que ele vai determinar o tamanho desses objetos voadores aí, ele chega à conclusão absurda de que esses objetos têm 7.000 milhas de comprimento, ou seja, 10.000 quilômetros de comprimento. Vamos dizer assim, cada objeto que formaria o anel de Saturno, na visão dele, de globalista, seria muito maior do que o comprimento do Brasil. De ponta a ponta, da parte mais comprida, muito maior, muito maior. Então assim, isso não faz muito sentido. Mas, se você entender que essa bola ela não está lá longe, ela está mais perto, essa bola não é gigantesca, como o pessoal fala, ela é pequena, certo? Você vai entender qual é o tamanho real dessas naves. E essas naves, especificamente, elas estão descritas na Bíblia. Ele diz que essas naves têm o formato de charutos, o formato de cone, certo? E quando a gente vai na Bíblia, olha só, Zacarias capítulo 5, versículo 1. Ele diz assim, ó, tornei a levantar os olhos, e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. Zacarias dizendo. Pois bem, se você pegar a João Ferreira de Almeida, diz assim, ó, tornei a levantar os meus olhos, e olhei e vi o quê? Um rolo gigante. Se você for pegar King James, diz o seguinte, que ele viu o quê? Um rolo gigante. Ele não viu um pergaminho, ele viu um rolo gigante voando. Então, em Zacarias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, o anjo me questionou, o que vês? Ele estava vendo um rolo voador, hein? E aí ele replicou, eu vejo um grande rolo flutuar no ar, medindo 9 metros por 4 metros e meio, certo? Arredondar aí para 10 metros. Então ele está vendo esse pergaminho. Depois o anjo vai dizer o que é aquele rolo. Ele vai falar que aquele rolo ainda vai vir no final dos tempos, basicamente, e vão vir como uma praga para as pessoas. Então tem esses rolos, são
no meu ponto de vista, veículos que os anjos usam para se movimentar, da mesma forma que nós que temos pernas usamos carro para se movimentar, usamos ônibus, usamos tudo isso aí. O anjo também tem um veículo, no meu ponto de vista. E ele fala que, o astrofísico fala que os anéis de Saturno são esses objetos, deixando um rastro, inclusive, que ficam voando em volta de Saturno. Agora, eu fico aqui questionando com você. É o seguinte, se você tem uma nave, certo? Vamos chamar de nave, um veículo, que está lá circulando um planeta, certo? Que não está tão longe, está perto. E eles ficam circulando, tomando conta ali, desesperadamente daquele troço. O que tem ali? O que você acha que tem ali? Aquilo ali é um planeta mesmo ou aquilo ali é um confinamento de algo? Pois é. Então assim, é de se pensar, certo? Eu sei que muitas pessoas vão pensar que é absurdo, mas o fato é, a gente tem aqui agora um astrofísico falando alguma coisa que parece absurda também, certo? Então o que acontece? Para montar um modelo da Terra plana completo, nós precisamos de informação. Tem informação que a gente precisa de pessoas profissionais falando o que elas estão vendo e depois a gente corrige, porque a maior parte dos erros que esses caras cometem é a distância. Quando você erra a distância, você erra o tamanho dos objetos, porque o pessoal mede as coisas em ângulo. Então assim, você vai errar o tamanho dos objetos e no caso aqui ele está errando por um tamanho assim absurdo. Pois bem, então assim, esse assunto aqui, depois eu vou trazer para cá, depois que a gente terminar este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa questão dos discos voadores e dos charutos voadores também, dos cilindros e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. Agora, nas próximas semanas, não essa semana agora, nas próximas semanas, nós vamos estar falando isso aqui intensamente lá no Patreon. Quem tiver interesse, link abaixo. Esse assunto é especulativo. Eu posso estar lendo uma coisa para vocês aqui e voltar atrás e falar, olha, não, eu encontrei outro livro, lá o assunto é especulativo, ou seja, não é finalizado. Mas continuando aqui, vamos para o assunto principal, que é esse aqui, inteligência expandida. Então é o seguinte, agora começou a aparecer várias pessoas, especialistas em inteligência artificial, certo? Dizendo o seguinte, inteligência artificial ela não pode ser inteligente, esse nome está errado, porque ela não é inteligente, ela é uma máquina de busca, como já falei para vocês aqui, e ela não consegue conversar, desenvolver diálogos e nem nada do tipo, e muito menos mandar nos outros, ela não tem capacidade de fazer isso corretamente. Então, olha só, os pesquisadores de inteligência artificial mudaram o nome, pesquisadores, né? As pessoas que querem fazer porcaria no mundo mudaram o nome da inteligência artificial, dizendo o seguinte, existe a inteligência artificial que o Afonso programa, que aquele outro cara top do mundo programa, daquele outro também programa, só que eles não sabem de nada porque agora a gente descobriu uma outra coisa. Existe a inteligência expandida, ou seja, eles dizem o seguinte, diz aqui o especialista pioneiro em inteligência expandida e também inteligência artificial, que na verdade existem formas invisíveis de vida, presta atenção, invisíveis, que entram no campo magnético dos nossos equipamentos e elas pensam agora, não é só mais o algoritmo, elas estão pensando e elas é capaz que elas tenham sentimento. A gente vai ver aqui que eles vão falar que essas formas de vida têm sentimento também. E aí elas vão lá e tomam conta da inteligência artificial para a inteligência artificial não ser má, porque essas formas de vida são boas. E a gente tem que confiar em tudo que essas formas de vida boas dos campos eletromagnéticos da Terra que entram no nosso equipamento, no nosso computador, dizem pra gente, porque elas são boas, elas são melhores que o ser humano. O Afonso, o que ele diz aqui? É possível ver? Não. É possível medir essas formas de vida? Não. Tem algum tipo de comunicação? Não. Mas eles dizem o seguinte, existe por quê? Porque se a inteligência artificial não pode ser inteligente, como muitos especialistas no mundo inteiro já chegaram a essa conclusão, então como é que ela é? É porque tem alguma coisa invisível, claro, claro. E o pessoal que assiste filme, é lógico que vai acreditar em tudo isso aí, porque o pessoal não tem mais cérebro. Assistiu muito filme, foi corroído. O filme serve para isso, para derreter o cérebro da sua família. Só isso, mais nada. Aí eu vou assistir, comer pipoca, que delícia, etc. Tal. E o cérebro lá, derretendo, saindo pelo nariz. É isso que vai acontecer. Porque olha só, continuando aqui. Olha só o que diz aqui. Esse estudo fascina, etc. Tal. E diz que esses seres, a inteligência expandida, essa inteligência que está no campo magnético da Terra, elas se comunicam
conosco através da tecnologia, incluindo o Twitter. Agora elas conversam com a gente também, através do Twitter e tudo mais. E diz o seguinte, vamos ver se está aqui, ó. Não está aqui, está mais para frente, eu vou procurar aqui, ó. Diz assim, embora nós não criamos, a gente não tenha criado a inteligência expandida, ninguém foi lá e fez uma fábrica de inteligência expandida, ninguém criou nem algoritmo, nem nada. Elas podem ser programadas, a gente está programando a inteligência expandida sem saber. E, olha só, não é diferente de programar o quê? O que o ser humano acredita. Não é diferente de programar um ser humano. Você não sabia que você é programado? Você sentou na televisão, você adivinha o que estão fazendo com você? Programando. Você está assistindo um filme, adivinha o que o pessoal está fazendo com você? Programando. Por que o pessoal vai acreditar em inteligência expandida? Que não existe algoritmo disso. Por quê? Porque as pessoas já viram lá o Exterminador do Futuro, a máquina que desenvolve o sentimento humano, etc. Tal. Já colocou todos os filhos para assistir essa porcaria aqui. O cérebro já saiu pelo nariz, o cara tá lá suando o nariz, pensa que tá saindo o catarro. Não, o cérebro tá derretendo da pessoa. Não tem nem como mais comunicar com essas pessoas. As pessoas assistiram filme demais. E aí, o que acontece? As pessoas vão acreditar em tudo. Tudo. Isso aqui é programação. O que o pessoal está fazendo, basicamente, com o filme é programando as suas crenças. Programando o que você acredita. O ser humano é programado. Programado. Você fala português por um motivo. Você fala as coisas por um motivo. Você está sendo programado. Ok? Pois bem, dito isso, vamos lá. Diz assim, ó. Existem histórias, tá? Desses robôs amigos vindo desde o tempo da morte do Buda. Os estudiosos budistas escreveram que humanoides feitos de metal choraram quando o Buda morreu. E eles chamaram esses humanoides de Precious Metal People, povo de metal precioso. Uau, povo de metal precioso. No tempo do Buda. Tá bom, agora vamos lá. Vamos lá. Eu já falei para vocês que inteligência artificial não pensa. A inteligência artificial, ela não é inteligente, ponto. E eu já expliquei para vocês tudo isso e já expliquei que se a inteligência artificial ela começa a pensar e ela começa a mandar e etc. tal, tem duas possibilidades. Você tem um humano lá falando como pela inteligência artificial. O cara escreve assim, eu sou um robô, e o robô diz assim, eu sou um robô e sou inteligente. Tem alguém lá atrás que você não elegeu, que não é da sua família nem nada, é um outro nível, né? O pessoal deixou de acreditar no patriarca da sua família para acreditar em político. Tipo assim, já é o nível absurdo de demência. Aí depois o pessoal deixa de acreditar em político para acreditar numa pessoa que nem é escolhida pelas pessoas, que está por trás de uma inteligência artificial. É outro nível mais acima de demência. Pois bem. Agora, veja bem, eu também coloquei nos vídeos mais antigos sobre inteligência artificial que essa inteligência artificial aqui, sim, está começando a pensar e que, no meu ponto de vista, isso aí é possessão demoníaca de máquina, ok? E alguém vai me perguntar, Afonso, como é que uma inteligência artificial vai dominar a internet, as máquinas, etc. tal? No meu ponto de vista, bom, tem uma máquina muito grande que usa boa parte da capacidade da internet do mundo, certo? Lá na divisa da França com a Suíça, que se chama CERN, e essa máquina, que todo mundo diz, olha, tem todos os indicativos que isso aqui é um portal, porque tem registros muito antigos de portais exatamente com o mesmo formato que tem lá dentro do CERN, e tem todas as características, os caras são pagão pra caramba lá, fazem ritual lá dentro, tem todas as características. Então, se aquilo é um portal e está conectado à internet, no meu ponto de vista, essas entidades elas vão conseguir entrar e parecer inteligentes, fazer softwares burros parecerem inteligentes. Porque, ou seja, vai ter uma inteligência maligna ali por trás. Agora, as pessoas vão amar isso, as pessoas vão idolatrar isso, etc. O que a gente pode fazer é nada. Simplesmente se afasta e deixa os loucos se jogar no precipício. Paciência. Agora, quando esses malucos eles perdem o discurso, como por exemplo, um monte de gente foi lá e falou o seguinte, não, pera um pouquinho, vocês não sabem nada que vocês estão falando. Inteligência artificial não consegue ser inteligente. Não consegue. Quando esses malucos perdem o discurso, eles mudam um pouco para os otários caírem no conto do vigário deles. Por que isso? Vou contar alguns exemplos. Por exemplo aqui. Durante muito tempo, a gente já falou aqui, ó, dos OVNIs, que não são OVNIs. A gente sabe que esses objetos voadores ou são anjos ou são demônios. A gente já falou sobre isso. Agora, vocês estão sabendo aqui, ó, inteligência artificial.
o pessoal pintou ela como inteligente, um monte de especialista foi lá e ó, mostrou que era uma mentira, e agora eles mudam para inteligência expandida, certo? E olha mais uma aqui, para vocês entenderem como é que funciona. Por exemplo, maconha recreativa. Nunca foi aprovado, tinha dificuldade, a população não aprovava, batia nos políticos, não. Pronto. Aí depois algum maconheiro contratou um monte de cientista por aí, certo? Alguém que vende provavelmente maconha, contratou um monte de cientista e conseguiram provar, vamos deixar assim, ó, que a maconha ela é positiva para quem tem Alzheimer, que ela é positiva para quem tem dores, que ela é positiva para tratar problemas mentais, depressão, etc. Tal. Pois bem, é lógico, eles fazem a estatística toda errada, eles pegam e mudam as coisas. Pois bem, aí o que acontece? Aí agora a maconha é pro bem da humanidade. E aí o que acontece? Se você falar mal da maconha, é porque você é contra os caras do Alzheimer, coitadinhos dos caras do Alzheimer, etc. Tal. E aí a maconha agora já foi aprovada em vários países, incluindo os Estados Unidos. Pois bem, e eu vejo aqui, os caras aprovaram maconha foi por causa do Alzheimer? Aham. Foi por causa da depressão? Aham. Só que agora eles já estão vendendo em todos os postos de gasolina. Você vai no posto de gasolina, onde você vai pagar, o pessoal está vendendo balinhas formadas de ursinho de maconha. Então pera um pouquinho. Era verdade que é para o Alzheimer? Porque se era para o Alzheimer, por que não vende só para quem tem Alzheimer? Né? Porque eles são mentirosos, eles mudam o discurso. Mesma coisa, aquele negócio de matar a criança na barriga da mãe, mesma coisa. No momento ninguém aceitava, depois eles mudam o discurso, mas a criança, e se ela tivesse sem cérebro, não sei o quê. Aí você fica com dó e pá. Aí a gente abre uma porta, passa a boiada inteira. Abre a porteira, passa a boiada. A mesma coisa. Eles mudam o discurso. Então presta atenção. A gente tem que entender o que é esses objetos que voam. A gente precisa entender isso, certo? A gente precisa entender o que é uma inteligência artificial, como eu já expliquei aqui. E ainda assim, eles dançam, eles mudam o discurso. A gente precisa entender que droga é uma coisa ruim, independente se o cara agora tem... tem um artigo provando que a cocaína, por que pareça, faz bem para tratamento de pessoas com problemas mentais. Desculpa, pessoal, não dá pra acreditar nisso aqui. A gente não é mais criança, ok? As pessoas, elas querem ser tratadas como criancinhas. Ninguém me convence mais. Olha só, quem está aqui nesse canal já sabe que esse mundo é baseado em mentiras. Uma mentira atrás da outra. O pessoal desvalida a Bíblia, que é a única verdade que tem, e conta um monte de mentiras. As pessoas absorvem as mentiras. Quando o pessoal vem lá, blá 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 blá, sobre maconha recreativa, que não é mais recreativa, é por causa de Alzheimer e coisas muito tristes, etc. tal, saiba, é mentira. A inteligência artificial mudou para inteligência expandida. Mentira. Os OVNIs, eles são seres inteligentes de galáxias distantes, não sei o quê. Mentira. Tudo é mentira. Então, assim, você tem que entender o que está por trás de cada uma dessas mentiras para você não cair. Ok? Então é basicamente isso que eu tinha para falar. Muito obrigado a todos. Lembre-se, link abaixo do curso de gerenciamento de novos negócios, no caso assim, gerenciamento de ideias. Você não vai conseguir gerenciar um novo negócio, rios de dinheiro, você não vai ter. Você não vai conseguir gerenciar equipe enorme, você não vai ter. O que você precisa para estar começando um novo projeto, um novo negócio, algo assim que vai te render uma renda extra, vai ajudar você a sustentar sua família e tudo mais, certo? E lembre-se, área de membros, você consegue acessar todos os cursos do canal, que tem uma penca de curso por aí. Bom, 16 cursos no total, e todo mês tem um curso novo. Por hoje é isso, pessoal, muito obrigado a todos, até mais.